Nações Unidas alagada 2 vezes em um mesmo dia. Temporal volta a trazer transtornos para os bauruenses. A força da água arrastou carros e causou destruição em diferentes pontos da cidade. Na Unesp, um bloco de salas foi tomado pela água e as aulas interrompidas. Equipes da prefeitura trabalham nos reparos, mas a previsão é de mais chuva. O Unesp Notícias desta quinta-feira, 19 de janeiro, começa agora. A água subiu rápido ontem nas Nações Unidas e surpreendeu os motoristas que passavam pelo local. Alguns deles ficaram ilhados por conta da força da água que mais uma vez transformou a avenida em um rio. 2 pancadas mais fortes de chuva no final da tarde e início da noite de ontem foram responsáveis por muitos estragos na cidade. A Avenida Nações Unidas, mais uma vez, foi tomada pela enxurrada e ficou alagada em vários pontos. A galeria de esgoto não comportou tanta chuva e o Parque Vitória Régia ficou assim, debaixo d'água. Próximo ao viaduto da Avenida Duque de Caxias, pontos comerciais foram invadidos pela água e alguns carros arrastados pela enxurrada. Eu estava subindo, eu ia para a piscina. E quando eu fui chegar perto aqui subir em cima, em frente ao Obeide ali, o carro parou. E veio quase um tsunami de tanta água que veio. Aí eu consegui de ré entrar aqui. Aí ficou aqui, beleza, e parou. Aí chamei guincho, tentei fazer funcionar, não funcionou. Aí choveu de novo, aí alagou tudo. Lá embaixo da bancada, lá, onde tem aquela roda lá, ficou dessa altura de água. Outro ponto de alagamento foi na rua Alfredo Maia, na cabeceira do viaduto que liga a Vila Falcão à Bela Vista. Na região da rua Azarias Leite, no centro da cidade, os veículos que passavam por lá durante a chuva também foram prejudicados. Eu não sabia que essa parte aqui alagava, eu vi que tinha água, mas como um carro passou na minha frente, eu fui tentar passar também, só que era uma montana. Aí quando eu passei, o carro parou, mas a água subiu muito rápido, não tinha nem como sair. Pelo que eu olhei assim pela janela, a água estava já na metade da porta, aí começou a entrar água no carro e não tinha nem como sair. Na hora do desespero, a Camila precisou da ajuda do pai. Aí eu vim correndo, eu liguei pro bombeiro. E a hora que eu cheguei aqui, a água já tinha baixado já, mas o carro dela não pega, eu acionei o seguro. Aqui é um ponto que pouca gente sabe que acontece isso, entendeu? No começo da manhã, a Nações Unidas precisou ser interditada no cruzamento com a Rodrigues Alves para limpeza. O canteiro central e parte do asfalto ficaram destruídos. Nossa preocupação é que não seja um reparo de emergência. A minha intenção é que ele seja um reparo mais efetivo para que nós não tenhamos uma nova recorrência nesse ponto. Outros pontos da avenida também tiveram o asfalto danificado e precisaram ser sinalizados. Uma região comum de alagamento é a área próxima à rodoviária, que além de água, acumulou bastante lama. Parte da avenida precisou ser bloqueada para limpeza. A chuva também voltou a fazer estragos no bairro Vila Ipiranga. Nas regiões da cidade que mais foram prejudicadas, os moradores já estão recebendo assistência da prefeitura. As pessoas que não querem sair daquela região também vão receber por parte da prefeitura um atendimento especial e o convencimento para que elas possam deixar essas áreas de risco para lugares mais adequados aqui na cidade. E a prefeitura já está disponibilizando isso, seja através do aluguel social ou através da entrega do Minha Casa Minha Vida, que deve acontecer agora no final do mês. De acordo com o prefeito, o projeto para evitar os prejuízos causados pelas tempestades, principalmente na região das Nações Unidas, devem ser iniciados ainda nessa gestão, mas ainda é preciso buscar recursos para as obras. São obras estruturais, obras de engenharia que possam conter essa quantidade de água que cai num determinado local em pouco tempo. Nas Nações Unidas já tem um projeto idealizado pelo governo anterior, que a gente já está dando sequência para a viabilização de um projeto básico para aquela região. É um projeto da ordem de 280 milhões de reais, talvez o mais caro da cidade, né? Mas que precisa ser feito por módulos, né? Para que a gente possa construir uma parte desse projeto a cada conjunto de tempo, para que no final de um determinado período a gente consiga ter uma obra definitiva para as Nações Unidas. Nós devemos ir buscar esses recursos para pelo menos realizar uma parte desse projeto,
para que tenhamos menos água invadindo propriedades e casas das pessoas. Mas são obras muito caras e a gente vai tentar buscar esses recursos a fundo perdido junto ao governo federal e estadual, porque a prefeitura não dispõe nesse momento desses valores. Na Unesp, as aulas do turno da noite precisaram ser interrompidas em 2 blocos de salas. As imagens foram enviadas pelos próprios alunos da universidade. O volume de água foi tão grande que alagou corredores e invadiu algumas salas. Muitas delas ficaram tomadas pela lama. Nós entramos em contato hoje pela manhã com a administração geral do campus da Unesp e a limpeza das salas de aula foi feita ainda na noite de ontem. Hoje as atividades seguem normalmente. E de acordo com o IPMET, foram registrados 164 milímetros de chuva nesta quarta-feira. É praticamente o dobro do volume do último dia 9, que também provocou alagamentos na cidade. O que pode causar estranhamento é que em alguns pontos da cidade a chuva nem foi tão forte assim. O meteorologista José Carlos Figueiredo explica esse fenômeno e avisa: vem mais chuva por aí. A chuva é diferente da temperatura. A temperatura, por exemplo, 33 graus, vai ser 33 graus em praticamente todos os bairros de Bauru ou de qualquer cidade. Já a chuva não, a chuva tem locais que chove bastante, outros chove menos, por cada episódio. A semana passada, acho que entre dia 8 e 9, choveu bastante na cidade, né? Muito mesmo. Em vários locais lá perto no Jardim Ferraz, choveu 110 milímetros. E aqui no campus, apenas 28. Dessa vez foi invertido. Aqui choveu essa quantidade gigantesca de chuva em apenas 2 horas, né? E essa chuva, é claro, que provocou essa inundação. Até ontem estava dentro dos conformes. Então já superou a média de 280, já choveu mais de 300 milímetros. Então, esse está sendo... Mas esse não é a primeira vez que isso acontece. Nós estamos em pleno início da estação chuvosa. Então, isso é normal que ocorra chuva nessa época do ano. O que não foi normal foi a quantidade de chuva que ocorreu em apenas 2 horas intercaladas. Uma grande quantidade em 1 hora, né, que foi das 17 às 18 horas, e uma outra quantidade grande das 18 às 19 horas. Entendeu? Foram 2 porções de chuva muito fortes que ocorreu na cidade. Mas essa época do ano tem que ocorrer chuva e esperamos que ocorra mesmo, que é para manter a estação chuvosa dentro da normalidade. As chuvas em grande parte do estado de São Paulo ainda são reflexo da frente fria que passa pelo litoral, mas a tendência é que a nebulosidade comece a diminuir a partir de amanhã. Em Bauru ainda deve ter chuva nesta sexta-feira, mas pancadas isoladas, principalmente no fim do dia. Neste momento, a umidade do ar está em 100% por conta da chuva e quase não venta. Nesta quinta-feira foi registrada a mínima de 19 e máxima de 25 graus. Para amanhã, temperaturas variam entre 20 e 29 graus. No próximo bloco tem dicas para empreendedores de Bauru e região e uma novidade aqui no Unesp Notícias. Professores de várias unidades participam com a gente em um novo quadro, o Conexão Unesp. Então fique ligado que nós voltamos num instante. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza de 23 a 27 de janeiro a Semana Bauru Empreendedora, com uma série de atividades voltadas à geração de emprego e de renda. O repórter Murilo Barbosa tem as informações. Ao longo da semana serão oferecidas orientações sobre a abertura de empresas, gestão de negócios e a importância da qualificação. Sobre esse assunto eu converso com Aline Prado Fogolin, secretária de Desenvolvimento Econômico. Aline, como vai funcionar a Semana Bauru Empreendedora? Qual é a dinâmica dessa atividade? Nós observamos que todos os empreendedores de Bauru e também da região querem obter informações e nós temos uma gama de serviços muito interessantes e parceiros muito importantes aqui em Bauru que prestam esse serviço. A ideia é que nessa Semana Bauru Empreendedora tenhamos num só local, aqui na Casa do Empreendedor, que fica aqui na Secretaria de Desenvolvimento, tenhamos uma amostra do que o empreendedor bauruense, o empreendedor, possa encontrar. Então aqui nós vamos ter as informações para a orientação desse negócio, se você é um potencial empreendedor ou se você já tem um negócio
negócio estabelecido, para que venha aqui nesta semana, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, conhecer um pouco mais do seu segmento, do seu setor, como é que você pode ampliar o seu negócio, como que você pode buscar mais orientação na abertura e formalização de empresa, como que você pode, por exemplo, obter mais crédito. Secretária, os interessados precisam realizar alguma inscrição prévia ou é só procurar a Casa do Empreendedor durante a semana? Como funciona? Podem vir, serão todos atendidos de segunda a sexta, não é necessária nenhuma inscrição com antecedência, é totalmente gratuito esse atendimento, para que a gente possa, inclusive, demonstrar para o nosso bauruense que a Casa do Empreendedor está totalmente de portas abertas através da nossa secretaria e que desta vez serão atendimentos pontuais, de acordo com a demanda de cada um. Aline, muito obrigado pelas informações. Reforçando então, Semana Bauru Empreendedora, aqui na Casa do Empreendedor, que fica na Rua Virgílio Malta, quadra 17, número 6. Mais informações pelo telefone 3227-7819. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. A Unesp está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, com cursos em diferentes áreas do conhecimento. Para que a gente possa sempre trazer para você informações atualizadas sobre os mais variados assuntos, a partir de hoje contamos com o Conexão Unesp. Professores de diferentes unidades vão ser nossos colaboradores. E hoje o professor do Departamento de Economia da Unesp em Araraquara, Fernando Ayerbe, traz uma análise sobre o governo de Donald Trump, que toma posse amanhã nos Estados Unidos. Vamos conferir. Há muita expectativa, porque é um fato inédito que alguém assim chegue, um outsider, né, chegue ao governo, graças à sua capacidade, que não teve apoio praticamente da mídia, de Hollywood, dos grandes empresários, ou seja, daqueles meios dominantes, ele não teve apoio. Ele venceu com sua capacidade de conseguir sustento em setores descontentes com a economia, que buscam melhores empregos, que estão em desacordo com o establishment tradicional dos Estados Unidos. Ele conseguiu captar esses apoios, né? O que não significa que ele é alguém a favor dos despossuídos, né? Porque a equipe que ele está montando é uma equipe de pessoas de Wall Street, né? Bilionários, né? Que não têm, nem tiveram nunca uma preocupação de distribuição de renda. No caso do Brasil, não vai ter muita mudança. Por quê? Porque do ponto de vista econômico, os países que podem ser mais afetados pelo discurso e uma eventual prática protecionista de Trump são aqueles que têm acordo de livre comércio com os Estados Unidos, seja México, Peru, Bolívia, Chile, Colômbia. Brasil e Argentina não são países que, embora tenham comércio com os Estados Unidos, no âmbito da imigração, né, são países que têm grande imigração nos Estados Unidos. Então, acho que a política de Trump não vai afetar de forma muito importante os nossos países aqui no Sul, né? A gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos a falar da chuva. O professor de Arquitetura e Urbanismo da Unesp, José Chaides, vem ao estúdio fazer uma análise do que seria necessário para conter os alagamentos na principal avenida de Bauru. Fique ligado, voltamos já já. Estamos de volta para falar da chuva em Bauru. É só chegar o mês de janeiro que os transtornos e os estragos se multiplicam pela cidade. E quem conversa com a gente é o professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp, José Chaides. Boa noite, Chaides. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Chaides, nós vimos, na fala do meteorologista do IPMET que os índices de chuva ontem surpreenderam. Mas não é surpresa que a Nações Unidas é um ponto de alagamento na cidade. Que avaliação que você faz? Quais são os problemas dessa avenida? Bom, em primeiro lugar, como você colocou, é um problema conhecido, porque a Nações Unidas foi construída de uma forma antiga de ocupar o fundo de vale
o leito do próprio córrego das Flores, o que faz com que as águas que naturalmente espraiariam ao seu redor tenham que ocupar o leito da avenida. A gente vê nas imagens que é isso realmente que acontece, né? Corre um rio. Além disso, o processo de urbanização, né, que ocorreu em toda a bacia não previu uma drenagem antecipada no cálculo necessário para essa ocupação integral, que já está quase no seu limite. Mas o que ocorre é que todo ano você tem novos prédios, novos edifícios, alguns vazios urbanos sendo ocupados e que ajudam a incrementar essas águas na avenida, fazendo crescer anualmente também essa questão. Você tem outras questões, além desse cálculo, que não existia uma prerrogativa, e ainda se discute em Bauru, os cálculos de estudos de impacto de cada empreendimento, e que previsse uma contrapartida, inclusive econômica, para mitigar esses problemas ao longo do tempo. Essas são as principais razões dos problemas que a gente enfrenta hoje. A Prefeitura contratou um plano de drenagem e de manejo das águas pluviais. Ele foi apresentado em maio do ano passado e, de acordo com esse plano, 2 ações teriam que ser realizadas para evitar esses alagamentos nas Nações. Uma delas seria o aumento da calha do córrego das Flores, né? E também uma outra situação que seria a construção de algumas represas. Só que essas obras elas estariam orçadas em até 237 milhões de reais. Que avaliação que você faz? Essas obras seriam as principais mesmo a serem realizadas? Não tem grandes alternativas diferentes disso, né? Porque, como eu coloquei, o leito foi ocupado, a região foi toda ocupada, e se a gente olhar as imagens, né, é um rio que se forma. Quer dizer, então imagina que este rio ele terá que correr por baixo da avenida, né, em drenagens, com cálculos corretos, né, com estimativas de chuva, de vazões aí de longo prazo. Então tem que fazer uma drenagem e isso pode ter essas piscinas que ajudem a controlar. Só que realmente essas obras agora são obras de grande custo, né? E isso vai impactar certamente a economia do município, ou buscando recursos, como o prefeito colocou. Agora, é possível discutir que alguns instrumentos de mitigação econômicos, ver se a cidade estaria disposto a colaborar, né? Então, Quais por exemplo, seriam esses, a contribuição de melhorias, por exemplo, né? Já que é uma questão de recorrência e é devido a ocupação desordenada que foi feita, é possível discutir que uma obra ou parte desse custo, né, pudesse ser os próprios munícipes pagá-lo a partir de contribuição de melhorias. Mas isso é uma discussão política, né, mas que é possível. Você identifica algumas ações já nessa gestão que contribuem para uma melhora na situação das Nações Unidas? Do ponto de vista estrutural, vai ser preciso essas obras de grande porte, né? Agora, tenho preocupações também com novos projetos, né, que estão na agenda do atual governo, né, dos parques lineares urbanos, o destravamento da cidade com ocupação de áreas de APPs, né, que já está previamente agendado, porque nós não podemos mais cometer esses equívocos técnicos, né, que as nações possuem. E isso poderá agravar no futuro, se não for feito de uma maneira correta, e existem instrumentos que poderão ajudar a fazer isso de forma não só tecnicamente correta do ponto de vista da drenagem, mas também que o custeio seja feito a partir desses estudos de impacto por empreendimentos, né? E sem perder a capacidade de incentivo aos empresários, sem perder a capacidade de incentivos, mas com controle urbanístico devido a esses instrumentos que existem. Essas ações seriam em longo prazo, né? O que a gente poderia dizer que é possível fazer emergencialmente para a gente não ver essas cenas que a gente acabou de observar agora? Emergencialmente você não tem o que fazer, a não ser as questões de previsão de tempo, de chuvas, não deixar ocorrer os riscos de
pessoas morrerem, de pessoas, né, serem surpreendidas na rua, quer dizer, melhorar a questão da defesa civil, né, em parceria com a Unesp, por exemplo, o Instituto de Meteorologia, quer dizer, isso é possível ser feito, né, do ponto de vista emergencial. Mas em termos de obras, né, não é possível coisas que vai resolver 100% do problema de qualquer forma. O que poderia se discutir, mas é também mitigações pequenas, por exemplo, que cada edificação dessa microbacia pudesse, por exemplo, recolher suas águas de chuva, né, sem ter incentivos para que os prédios, os condomínios, né, captem parte dessas águas, pequenas contenções de grandes empreendimentos, de shoppings e etc., que contesse essa água por um tempo antes de ser jogada na avenida. Quer dizer, são processos mitigatórios, mas, vamos dizer assim, parciais, que eventualmente poderia se melhorar ao longo de um tempo. A cidade vai ter mesmo que enfrentar essas grandes obras. Vai, porque os grandes erros já foram cometidos e terá que enfrentar, né? Não é à toa que passa gestão e vem gestão e o grande problema continua. Tá certo, Chaides. Muito obrigada por suas contribuições hoje. Eu que agradeço. Tá? O Unesp Notícias fica por aqui. Você fica agora com as semifinais da Copa Banco do Brasil de vôlei masculino. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã às 6h30. Tchau!